graça e a paz, amém? Não, né? Não funciona isso. A graça e a paz, amém? Amém, glória a Deus. Galera, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, como foi dito. Gustavo Alexandre, você escolhe o que você quiser me chamar. É bonito esse nome, né? E galera, hoje a palavra vai ser um pouco diferente, porque eu digitei a palavra. Normalmente eu escrevo só, e como essa palavra que eu vou trazer agora já foi pregada 2 vezes, é inédito também hoje, eu nunca preguei uma palavra repetida 2 vezes. E como eu não tinha entendido a minha letra no clube bíblico que a gente faz lá na FAMENE, eu resolvi digitar para não passar vergonha aqui gaguejando. Amém? Amém. Como eu disse na última pregação, eu até o final dessa pregação vou fazer com que vocês falem feito gente. Amém? Pronto. Feito gente não, por favor. Galera, quando eu estava pensando numa mensagem, só veio uma palavra na minha cabeça. E o nome dessa palavra se chama prioridade. Prioridade para muitos é algo chato, enfadonho. E para o ministério de louvor, é uma coisa muito pesada, prioridade. Mas, a gente primeiro, para pensar na palavra, nós temos que saber o significado dessa palavra. Eu fui lá para o dicionário, pesquisei de boa, e eu descobri o que era prioridade. E o dicionário traz aquelas definições maravilhosas, né? Prioridade significa o que vem primeiro, ou aquilo que é atendido em primeiro lugar. Vocês já sabiam disso? Oxe, deixa aqui, irmão. Amém, obrigado, isso é uma benção, viu? Só que para mim essa palavra prioridade, ela está muito vinculada com outra palavra, motivação. Aí vocês vão parar de discutir onde botar o copo? E prioridade para mim é muito vinculado com outra palavra, motivação. Para vocês, quando eu falo de motivação, o que vem na palavra de vocês? O que vem na cabeça de vocês, o significado? Tu que pensou aí? Sei não. Não? Fala, boy, tu. Sei não. O que significa motivação, Bruna? Sei não. Renata? Lucas? Lucas, que está aqui sentado, pensava que eu não ia falar com ele. A paz do Senhor, meu irmão. E aí? Motivação é como se fosse um impulso que você tem, que leva você a fazer alguma coisa. Tu concorda com ele, Bianca? Concordo. Amém. Dá certo, né? Valeu, Lucas. Passou aí na Unip. Deus abençoe. Parabéns, cara. Mas eu também pesquisei no dicionário, para não ficar gaguejando aqui, né? O que falar? E o primeiro significado é o ato de motivar. Vocês poderiam ter dito isso, né? Mas tem outro significado que significa exposição de motivos ou conjunto de fatores psicológicos, seja eles conscientes ou inconscientes, de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva, que agem entre si e determinam a conduta de um indivíduo. Se tivesse falado isso antes, vocês teriam entendido, né? Ou seja, é aquilo que você pensa, aquilo que você, de alguma maneira, são os fatores que vêm sobre você, de todos os outros lugares, que fazem você agir de determinada forma. Entenderam? Amém? Amém. Bom, só que eu só tenho essas 2 palavras, prioridade e motivação. E cadê a palavra? Sim, senhor. E agora o que vamos pregar sobre isso? E aí eu estava de boa assistindo um vídeo no YouTube, propagandas, aí a parte. E eu estava assistindo uma pregação. E nessa pregação ela falou de uma história na Bíblia que combina muito com essa palavra de hoje. Essa palavra, essa história contada na Bíblia, ela foi contada, na verdade não uma história, uma parábola. Ela foi contada com um dos maiores contadores de parábolas do mundo. Você quer saber o nome dele? Jesus de Nazaré.
uma pessoa aparentemente sem nada a oferecer, vindo da cidade de Nazaré. E a Bíblia tem até uma pergunta que me intriga muito, quando as pessoas estão conhecendo Jesus, quando Jesus está vindo, e eles fazem a seguinte pergunta: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Jesus, em 3 anos, mudou toda a história do universo. E hoje eu vou até parafrasear isso que foram dito. E eu vou perguntar: será que alguma coisa boa hoje pode sair de João Pessoa, Paraíba? Adoradores de verdade, pessoas que amam o Senhor, que têm a motivação e a prioridade certa. Quantos aqui podem dizer: eu sou aquilo de bom que sai de João Pessoa para o mundo? Amém? Vocês creem nisso? Então, quando eu falar amém, vocês falam amém mais forte que eu. Tá certo? Depois de mim, calma. Amém? Eita, vocês estão aprendendo, galera. Bom, essa palavra que eu quero passar para vocês, ela se encontra em Lucas 15. E ela conta a história Jesus conta a história de 2 irmãos, muito diferentes entre si. Só que hoje, eu não quero simplesmente ler a história para vocês. Eu quero que essa história seja encenada aqui na frente. Mas para isso, eu preciso de 3 homens bonitos, fortes, que sejam capazes de interpretar. E se vocês não se voluntariarem, eu vou olhar no olho de vocês e dizer: eu quero você. Ui. Cadê os meus homens fortes, bonitos e que podem interpretar? Vocês podem dizer nomes para mim. Quem vocês querem que chame? Quem? Quem? Danilo? Qual dos? Tem 2 aqui. Danilo Caldas? Danilo Caldas, você aceita fazer parte dessa história? Me diga outro nome. Lacerda, você aceita fazer parte dessa história? Aceita, você é líder, você não tem o que querer não, venha-se embora. Kleber, você quer fazer parte dessa história? Vem, Kleber, vem. Tu canta lá na frente e não interpreta não? Se Danilo for, ele vai? Tchutchuco, tu aceita fazer parte dessa história? Bora, Tchutchuco. Sim, Lacerda, porque tu não está aqui na frente já. Sim, falta 2. Lacerda? Danilo, bora, Danilo. Não. Se Danilo for, então ele precisa de ajuda, vai, gente. Danilo. Kleber também. Aê, palmas para Kleber. Danilo, Lacerda e Kleber. Agora vamos dar nome. Eu ia falar bois, mas é os personagens. Temos um irmão mais velho, um irmão mais novo e um pai. Quem vai ser quem? Danilo, se tu sair daqui, eu oro e tu quer uma fogo agora. Amém? Profecias à parte. E aí, tu quer ser o quê? Lacerda, tu quer ser o pai? Não faz nada o pai, tu quer ser? Quem é o irmão mais velho? Tu é o irmão mais velho? Danilo, tu é o irmão mais velho? Não, a gente vai combinar aqui. E o irmão major, vem aqui, por favor. Pronto? Tu vai fazer o irmão mais novo, isso? Mais novo, né? É tu, não é mais? Tu é mais velho. Tu é mais novo. Amém. Eu quero que o pai fique aqui. Eu quero que o irmão mais velho sente um pouquinho aqui. E vamos começar essa história que se encontra em Lucas 15,
a partir do versículo 11. Eu acho que vocês perceberam que eu estou falando da história do filho pródigo. Vocês perceberam? Vocês perceberam? Psst. Vamos fazer gracinha atrás de mim, viu? Bom, eu vou ser o narrador. Eu sei. Bom, o irmão mais novo estava pensando. Pensa, irmão mais novo. Irmão mais novo, pensa. O irmão mais novo estava pensando. Ele estava olhando para o mundo. O mundo é aqui, vá. Mas olhe para o mundo. Ele estava olhando para o mundo. Estava tendo uma festa massa ali. Se anima, vai uma festa massa ali. Irmão mais novo pensa, eu tenho que aproveitar esse mundo. Pensa aí, como tu pensaria isso? Eu tenho que aproveitar esse mundo. Ele tem uma ideia. Eu vou pedir, eu estou falando, tu vai interpretar o que eu estou dizendo, né? Eu vou pedir para o meu pai a herança. Show de bola, vou matar ele antes do tempo. Então ele foi para o pai, conversou lá com o pai, e aí, velho, de boa. Eu queria saber se tu podia me ajudar aí, que eu estou querendo aproveitar o mundo. Tu podia dar minha herança? O pai deu toda a herança que ele merecia. Não só para o irmão mais novo, mas também para o irmão mais velho. A herança também ele recebeu. Vá, dê a herança para o irmão mais velho. Acabou a tua herança, tem mais não? Não tem mais moeda de R$1 da tua herança. Bom. Kleber saiu pelo mundo. Pode sair, pode andar pela igreja, saiu pelo mundo. E ele começou a gastar esse dinheiro. Gastou R$1, Kleber. Com festa. Agora tu entra na festa, pô. Volta que tá ficando longe, pro pessoal não ver não. Volta de novo dançando na festa. Aproveitou as meninas. Vai, como tu aproveitaria a menina? E gastou todo o dinheiro que lhe concedia. Bota a moeda de R$1 no canto, vai. Gastou tudo. Só que nesse tempo houve uma grande fome naquela cidade. Pose mesmo de mão de pai, né, bicho? Passou uma grande fome, realmente. Fome do caramba. E nisso, ele procurou alguém que pudesse o ajudar. Procurou todas as coisas e não achou. Pede a Marcelinho ajuda. Marcelinho não vai aceitar te ajudar. Esnoba ele, Marcelinho, esnoba ele. E o único canto que esse irmão mais novo pôde ficar foi numa casa de criador de porcos. Aqui é a casa, pode ficar aqui. Não vem para aqui para cima, vai, fica ali em cima. Senta aí. E deu a ele o trabalho de cuidar dos porcos. Mas essa história continua. E nós vamos agora para o irmão mais velho. O irmão mais velho recebeu sua herança. Pode ficar em pé, irmão mais velho. Não. Eu já disse o que acontece se você me contradizer hoje à noite, né? O irmão mais velho também andou pensando. Ele disse, eu vou ficar na casa do meu pai. Sabe por quê? Porque eu posso aproveitar. Eu vou sentar para vocês verem melhor esse negócio. Porque eu posso aproveitar as coisas que meu pai, sim, tu vai aproveitar como? Assim é? Eu vou aproveitar as coisas, eu vou me aproveitar do meu pai. E ele começou a fazer os serviços de casa, começou a cuidar das coisas. Por favor. Começou a cuidar das coisas, varre a casa. Começou a trabalhar forte e disse, mas eu vou continuar na casa do meu pai. Muito bem. Vamos parar um pouquinho aí a história. Esses irmãos são muito diferentes entre si. Mas tem algo muito, muito, muito parecido entre os dois. Os dois tinham duas coisas em comum. Eles tinham a prioridade e a motivação errada. Vamos agora continuar a história para vocês entenderem um pouco melhor o que eu estou falando. Continuando a história, o irmão mais novo, que estava cuidando de porcos. Não sei, cuida de porcos.
Cuidando de porcos, passou a cuidar de porcos. E esse irmão mais novo, esse irmão mais novo começou a pensar de novo. Agora um momento tenso da história, um momento reflexivo. Ele viu que o que ele poderia comer ali não era nem comida de gente, era comida de o quê? O quê? Comida de porcos. E ele começou a pensar no que ele tinha na casa do pai dele. Ele tinha tudo. Ele tinha casa, ele tinha um pai que o amava. E eu estou me agoniando com esse negócio. Oi? Tu tem que ir para onde, Lacerda? Bom, Tchutchuco substitui Lacerda, que Lacerda vai procurar o problema. Só que agora tu chegou na melhor parte, Tchutchuco. Bom, continuando a história. O irmão mais novo, ele começou a pensar, caramba, eu peguei contra o meu pai, eu peguei contra os céus, contra ele. O que eu poderei fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Então, tem aquele momento maravilhoso da Bíblia que tu vai pular no pai. Vai ficar ali. Amém. Glória a Deus, aplaudimos por isso, amém. Obrigado, Lacerda, obrigado. Você é uma bênção nas nossas vidas. Tu quer tomar teu posto de novo? Não? Bom, vem. Porque eu não quero quebrar as costas de Tchutchuco. As tuas podem. Você é forte. Então, o irmão mais velho começa a voltar para casa, anda devagarzinho até a casa, vai andando devagarzinho até a casa. E o pai vê o seu filho chegando. E ele vai correndo, corre também, todo mundo. Ele vai. E ele vai correndo aquela cena linda em câmera lenta, que os dois se abraçam. Cadê? O pai não faz nada. Ah, tá. O pai que correu na história não foi igual aquilo, a Célia fez uma péssima interpretação. Foi o pai que abraçou o filho. E o irmão mais velho que estava longe, cuidando das coisas. Vem cá, irmão mais velho. Vem cá, irmão mais velho. Estava cuidando das coisas. Ele vai resolver voltar para casa. Só que durante isso, o pai resolve fazer uma festa para o filho, joga ele para cima. Botou vestes novas no filho, deu um anel para ele. E estava fazendo uma festa. Agora vocês vão interpretar uma festa. Vocês vão interpretar uma festa. Tá tendo uma festa aí. Uma festa para tu. Fica comendo. Então vocês vão comendo aí. Vocês vão comendo de boa, de boa. E o irmão mais velho vendo isso, ele ficou revoltado. Como é que pode? Eu estou aqui. Esse menino foi lá para esse mundão de meu Deus. Como é que pode? Como é que pode? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E não quis entrar na festa, ele fez birra, fica assim fazendo birra, não querendo entrar na festa. Vai. Assim, menino, virado de costas. De costas é para eles. Isso, a casa é aqui. E ele não quis entrar. E seu pai se aproximou dele e perguntou, meu filho, por que você não quer entrar? Por que você não quer entrar? Entre, vamos festejar. Vamos festejar. Não, eu estou aqui a vida toda e você nunca me deu nem um bezerro para comer com Lucas Jantas. Meus amigos. Vocês nunca entendem minha vida. Bom, enfim. Nisso, o pai disse para ele, meu filho, você tem tudo que é meu é seu. Não fique assim, vamos celebrar comigo. Amém? E a Bíblia acaba a história aí. Aplausos para os nossos intérpretes que interpretaram com muita bênção nossas histórias. Obrigado, Kleber, Lacerda e Danilo. Não, Danilo não, porque foi por pura pressão. Bom, pessoal. Quem gostou da interpretação? Faz barulho aí. Como eu tinha falado, eu vou explicar agora como entra a prioridade e a motivação para vocês. O irmão mais novo, a prioridade dele era aproveitar as coisas desse mundo. Essa história tem
algo muito bom, porque apesar de ser uma parábola, essa história pode ser confundida com qualquer um de nós. Seja você sendo o irmão mais velho, seja você sendo o irmão mais novo. O propósito dessa história que Jesus quis fazer foi para falar para duas pessoas: os perdidos e para aqueles que já estavam na casa dele. Como assim, Gustavo? Vou te explicar. Mas primeiro vamos por partes. Guajeque estripador. Eu falei certo pela primeira vez na minha vida. E eu gosto de comparar as coisas. E lá em Juízes 2, de 1 ao 4, vamos abrir Juízes 2. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Eu já passei, né, em Juízes. Está entre Gênesis e Apocalipse. Enfim. Juízes 2, de 1 ao 4. Vou ler rapidinho para vocês. O anjo do Senhor foi a Gigal, a Boquim, e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrube os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, veja o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos, e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Amém? Eu gosto de comparar o povo de Israel, muitas vezes, com o filho perdido. O filho perdido tinha tudo, e ele resolve sair dos caminhos do Senhor, ou ele nunca conheceu os caminhos do Senhor. Quando a gente vai ver o perfil do povo de Israel, tinha crianças, tinha jovens, tinha mulheres, e nós realmente não sabemos se o povo de Israel conhecia ou não ao Senhor. Porque Deus prometeu para eles, Deus fez grandiosas coisas. No tempo de Juízes, foi o tempo em que o povo precisava de alguém para orientarem eles. Então nós vemos juízes como Sansão, Débora, entre outros. Só que durante todo o livro de Juízes você vai ver, mas o povo se esqueceu do Senhor, mas o povo pecou contra o Senhor. Né, Lani, tu que fez um estudo sobre Juízes, não é assim, né, mais ou menos? Direto, ele pecou contra o povo, contra Deus, ele pecou. E muitas vezes, nós somos assim. Não queremos saber das coisas de Deus, porque se o povo de Israel tivesse a prioridade no Senhor, não nas coisas, nas práticas do povo que ele estava vivendo, ele com certeza não se desviaria desse caminho. Ele com certeza ficaria no caminho certo. Mas infelizmente, assim como o povo de Israel que pecou tanto durante a história, que por causa do seu pecado não chegou à terra prometida em tão pouco tempo que levaria, levou 40 anos para chegar, e nem foi a geração que saiu do Egito, que depois você se citou um pouquinho na Bíblia sobre essa história. Vocês conhecem essa história que eu estou dizendo, né? Que eles saíram do Egito e foram procurar a terra prometida, conhece, né? Amém. E assim como o irmão mais novo, muitas vezes nós nos perdemos desse mundo. E nós nos esquecemos do que está escrito lá em Salmo 119. Hoje nós vamos ler Salmo 119 todo, amém? Amém? Só que não. Eu quero que vocês abram em Salmo 119, só para ler alguns versículos do 9 ao 11. Salmo 119, a partir do versículo 9. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E foi isso que o irmão mais novo se esqueceu. Ele se esqueceu de guardar, ele se esqueceu de priorizar, ele se esqueceu de se motivar com isso do que é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é muito mais do que você vir num sábado
de 6 horas da noite para ver o Ministério de Louvor tocando e Guga pregando e fazendo uma peça aqui na frente. Vai muito mais além do que isso. Só que agora, eu gostaria de só citar o que eu comparo com o irmão mais velho. O irmão mais velho saiu da casa do pai? Obrigado, amor. O irmão mais velho saiu da casa do pai? O irmão mais velho saiu da casa do pai? Ele continuou. Obrigado, Elu. Ele continuou lá. Mas como assim, Guga? Ele continuou lá, ele estava sendo um bom filho. Ele não abandonou seu pai. Só que o coração do irmão mais velho não estava no pai. Como nós vimos, muito bem a interpretação de Danilo Caldas como irmão mais velho. O irmão mais novo também interpretou legal. Apesar de fazer o que aparentemente era crentemente correto e que aparentemente levava para a salvação, o irmão mais velho não tinha um coração pelo seu pai. O que ele queria eram as bênçãos e o dinheiro do seu pai. Por isso que ele continuou lá. Então hoje eu quero advertir vocês. Não é pelas bênçãos que nós estamos aqui, mas por um pai todo amoroso que nos amou. Amém? E a história, essa história foi real, aconteceu com Jesus, que eu comparo o irmão mais velho, é chamada a história do jovem rico. O jovem rico conhecia as leis. O jovem rico perguntou: Senhor, o que eu faço para ter a salvação? E Jesus disse: obedecer os mandamentos, coisa e tal. Só que aí tinha algo que o jovem rico estava se apegando demais. Ele estava botando em prioridade o dinheiro. Ele era rico. E Deus teve uma prova de fé do jovem rico. Vende tudo o que tu tens e me segue. Qual foi a atitude do jovem rico? Ele saiu de cabeça baixa. E nunca mais, provavelmente, só ele não se arrependeu depois, voltou aos pés de Jesus. Eu aprendo muitas coisas com essa história. Uma é que Jesus não está aqui para dar o que você quer. Ele está aqui para dar o que você precisa. Amém? E do que vocês precisam, adolescentes cristãos? Vocês podem estar numa boa aparência. Vocês podem estar aparentemente, crentemente, falando crentez muito bem. Glória a Deus, aleluia, está amarrado. Hoje em dia todo mundo fala, né? Eu conheço muitas pessoas que não estão nem aí para Cristo, que falam: está repreendido em nome de Jesus. Eu fico impressionado. Uma coisa é certa: o nosso dialeto cretês se espalhou pelo mundo. Mas as nossas atitudes e os nossos frutos, não. Nossos frutos, onde estão os nossos frutos? Eu gostaria, essa reflexão é rápida, mas eu gostaria que vocês pensassem. O que vocês estão fazendo dentro da igreja? Ministério, como eu já falei aqui na frente, ministério não salva ninguém. Está cantando no ministério de louvor, não salva ninguém. Está pregando assim como eu, repreendendo demônios às vezes, falando em línguas, não salva ninguém. Como assim, Gu? Tu está dizendo então que o que eu vou fazer agora? Porque eu faço, porque eu acho que eu sou salvo, não sei o que, e agora? O que vale é o teu coração. Um quebrantado coração o Senhor não desprezará. Quando nós aceitamos que o nosso coração seja liberto, quando a gente aceita que o nosso coração seja realmente moldado pelo Senhor, quebrado, passado, numa expressão que eu costumo dizer, passado pela roda. Como assim, Guga? Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar uma história em Jeremias 18. Jesus chega a Jeremias e diz assim: desce à casa do oleiro e lá te fareis ouvir as minhas palavras. Ele desceu, e viu o oleiro fazendo um vaso. Só que como o vaso nas mãos do oleiro, esse vaso se quebrou. Só que
Ele voltou a fazer de novo o vaso. Muitas vezes nós queremos, essa foi uma frase que me marcou na minha vida, nós muitas vezes queremos que Deus conserte aquilo que precisa ser quebrado na nossa vida. Nosso orgulho. Não, Guga, não sou orgulhoso não, que isso? Não sou não. Ah, é? Você pode até não aparentar ser orgulhoso, mas vá mexer no seu calo. Vá pisar no seu calo. Então, tem até amadas adolescentes que dizem, eu sou crente, mas não estou morta não, né? Tenho que reagir esse negócio. Está usando a mesma blusa que eu. Como é que pode? Não estava nem em liquidação. E quando pisa num calo é que a gente conhece quem verdadeiramente a gente é. Né? Onde estão nossas feridas. Muitas vezes a gente sofre, não porque tem alguma coisa errada conosco. Nossa família vai bem. Nosso colégio, tirando algumas notas, vai bem. Ou eu sou um excelente aluno, tudo 10, 10, 10. Né? Amém? Como vocês, saudades com vocês, que tiram sempre 10, amém? Que honra a Deus pelas suas notas, que não filam, amém? Que não escreve a filhinha aqui, não faz reduzida, não faz nada. Amém, né? Eu fui descobrir reduzida na faculdade, galera, pelo amor de Deus. Vocês sabiam o que é isso? Quem sabe o que é isso? Muito bem, vocês se entregaram, né? Ou não? Eu já vi gente filando pelo celular, já vi o barulho de trás, o professor na frente, o pessoal conversando atrás, no meio da prova. Eu ouvi. O professor só falou, bichinho, rapaz. Tão bonzinho. Sim, galera, se vocês quiserem saber onde está a história do jovem rico, ela se encontra em Marcos 10, a partir do versículo 17, ou Mateus 19, a partir do versículo 16 ao 30, ou Lucas 18, do 18 ao 30. Se você não pegou porque eu falei rápido demais, você me pergunta depois. Amém? Hã? Assiste o... Gente, o que aconteceu nessa história do filho pródigo, do filho perdido, foi muito sério. Nós temos pessoas que se perderam, assim como você hoje. Temos pessoas que estão na igreja, mas que estão com o coração totalmente voltado para o mundo, que não tem o coração de Deus, que não tem os frutos do Senhor. Quando nós desistimos do Senhor, o nosso coração fica cheio dele. Fica cheio de amor, fica cheio de paz, fica cheio de paciência. Paciência, longanimidade. Eu estou dirigindo agora, né? E pense numa coisinha para me deixar sem paciência. Se você quer ser testado na sua paciência, dirige, Danilo. Guga, você está falando agora de motivações erradas. Vim para a igreja e não ter o coração voltado para o Senhor, é errado. Vim viver a vida que o mundo oferece, é errado. Deus não se agrada dessas coisas. Deus quer que você tenha um coração puro. Muitas vezes a nossa curiosidade de conhecer o mundo, de conhecer as coisas do mundo, nos leva a nos perder. E muitas vezes é assim que está a igreja de hoje. A igreja de hoje não quer mais saber daquilo que o Senhor quer. Ele quer saber das coisas que o Senhor pode lhe oferecer. A casa do ano, o carro do ano, a televisão do ano. Nós estamos muito bem com nossa televisão pequena, até que o vizinho compre outra televisão maior. Nós vimos as coisas do outro, querendo que sejamos nossas. Novidade para vocês, os 10 mandamentos ainda estão em vigor, e nós vamos ser julgados por eles. E um dos versículos diz, não pegar, não desejar as coisas do próximo. Não falar mal do irmão, uma das poucas coisas que a Bíblia realmente abomina. Então você está falando por trás da sua amiguinha que está usando uma blusa horrível. É errado. Desculpa, galera, mas eu não estou aqui para falar o que agrada o coração de vocês. Eu estou aqui para falar aquilo que é verdade, aquilo que a Bíblia fala que eu devo viver. E essa mensagem não é só para vocês. Eu não estou falando porque eu sou o hiper mega power Stark que não peco nunca. Essa mensagem, acima de tudo, é primeiramente para mim. Porque eu conheço o meu coração.
Eu conheço as feridas do meu coração. Eu sei porque muitas vezes eu fico no cantinho para querer que alguém me veja, só por orgulho mesmo. Como assim, Guga? No meu canto, quieto, com orgulho? Que é isso? Não tem isso não. Eu quieto no meu canto com orgulho? Como assim? Eu posso falar muito bem isso porque eu fui assim. E às vezes a gente fica no nosso canto querendo que as pessoas nos notem, querendo ser reconhecidos. Ou muitas vezes a gente se exibe mesmo. Eu vou cantar no louvor porque eu sei cantar, eu sou o mexa-pau em cantar. Não canta um pingo, mas quer cantar no louvor para aparecer. É todo travado, mas eu tenho que dançar no arte porque eu tenho que aparecer. Isso é muito sério. Porque o que está em jogo é a tua vida. O diabo não brinca de ser diabo. Deus não brinca de ser Deus. Mas nós insistimos em brincar de ser crente. Quando você vai ler Atos, você vê que é massa, show de bola. Em 30 anos, as pessoas passavam pela sombra de Pedro e as pessoas eram curadas. As pessoas faziam maravilhas. E na Bíblia fala que nós faremos obras maiores que a de Jesus. Jesus ressuscitou mortos, curou cegos, curou aleijados, expulsou uma multidão de demônios de um cara, expulsou 7 demônios de outro. Então você vai me perguntar agora, qual é a minha motivação? Qual é a minha prioridade então? Eu gostaria de passar um vídeo, vocês podem botar o vídeo, por favor. E nesse vídeo, eu gostaria que vocês vissem o porquê de nós estarmos aqui. Por favor, se alguém tem problemas de coração, ou se não pode ver, se fica muito perturbado, abaixa o rosto e só ouve a música, se você não conseguir ver. Pode botar. Só não tem som, né? Problemas técnicos. Problemas técnicos. Espera um minutinho, galera, que o vídeo já começa. Vamos orando aí. Senão, eu leio a Bíblia. Melhor ler o Salmo 119, né? Eu posso crer ainda? Creio. Eu creio até o fim. Amém. É poderosa, minha. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por ti, paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue
salvar. Deixei o meu lar e meu pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Deixei o meu lar e meu pai. Deixei minha glória por ti. Paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. Amada minha,
preciso fosse pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Outra vez eu faria tudo outra vez pelo teu É por Ele. É para Ele as nossas prioridades. Isso não é ficção, é verdade. O meu Jesus vive e reina, mas antes Ele sofreu uma morte de cruz. E por isso que eu tenho motivação de estar aqui. Não é por homens, não é por cargos, mas por Ele. Se eu fosse você agora, eu aplaudia o Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todo sempre. Aplauda mais forte, porque Ele é o Senhor da tua vida, e Ele é o Rei dos Reis, e um dia, breve, Ele voltará. Adora o Senhor onde você está. Ele merece tudo, toda a honra e toda a glória. Eu vou fazer uma breve oração, porque eu extrapolei a hora, né, pastor Valdir? E eu queria que você botasse tudo o que você precisa nas mãos do Senhor. Você quer ser como o jovem rico? Você quer ser como o irmão mais moço? Você quer ser como os fariseus? Se você ainda não conhecia esse amor, e você quer hoje reconhecer que Jesus é o teu Senhor, e que Ele pode mudar a tua vida, coloca a mão no teu coração. E se por acaso hoje você descobriu que tudo que você faz na igreja é por motivação errada, também coloca a mão no teu coração. Jesus quer o seu melhor. Seu Deus e Pai, entrando em tua maravilhosa presença, Senhor Deus, eu vou em nome de Jesus, Paizinho, repreender tudo aquilo, Senhor, a tudo aquilo que me afasta de Ti, tudo aquilo que um dia, Senhor Deus, foi idolatria na minha vida, Pai. Tudo aquilo que um dia, Senhor Deus, fez um altar de adoração na minha casa, Senhor. Que em nome de Jesus venha cair por terra, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Deus, que não vem de Ti, Pai. E que em nome de Jesus, Paizinho, vem hoje com tua mão poderosa e arranca, Senhor Deus, desses adolescentes, aquilo que não vem de Ti, Pai. E que em nome de Jesus, com a autoridade que Tu me deste no Teu sangue, Senhor Deus, eu repreendo todo o mal. E que em nome de Jesus, Paizinho, vem limpando os nossos pecados, vem lavando, Senhor Deus, com Teu sangue, Senhor, e que em nome de Jesus, Paizinho, aqui saiam eleitos Teus, Senhor Deus, pessoas que querem levar a Tua palavra, pessoas que estão cansados de só estar na igreja, pessoas que estão cansados, Senhor Deus, de viver uma vida medíocre, mas quer viver uma vida para Ti, Senhor Deus. Muito obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor Deus. Recebe o meu coração e a minha vida hoje, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor Deus. Reacende o meu nome no livro da vida. E me faz hoje mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amém?
Amém? Aplauda mais uma vez o Senhor.